Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos contar tudo sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Fevereiro para mim foi um excelente mês de leituras, eu não estava à espera de conseguir ler tanto. Eu li 6 livros, o que foi mesmo muito bom, especialmente tendo em conta que o mês é mais curto. E eu só tinha um único objetivo de leitura este mês, que era ler O Tecedor dos Sonhos, que é uma fantasia e é bastante grande. Esse era o meu único objetivo de leitura, mas eu consegui ler imenso. Um deles foi em audiobook, o resto foi tudo em formato físico. O primeiro livro que eu li este mês foi Sanditon, de Jane Austen. Eu vou deixar todas as opiniões que eu já tenho gravadas por aí, os links, para vocês verem se quiserem. Então, este livro não é todo Sanditon. Sanditon é a última parte. Este livro inclui Lady Susan e depois The Watsons. The Watsons e Sanditon são obras incompletas de Jane Austen. Sanditon foi a última obra que ela escreveu, a obra que ela estava a escrever na altura em que morreu, com 42 anos. Sanditon era das poucas obras que me faltava ler dela e eu estava muito curiosa, até porque Jane Austen estava muito doente e escreveu uma obra sobre hipocondríacos. É preciso muito sentido de humor para ser capaz de fazer isto. Eu gostei muito desta leitura, é uma leitura muito engraçada. Existe uma série de 2019, eu estou neste momento a vê-la, estou mais ou menos a meio. Fiquei um bocadinho triste porque eu senti que eles podiam ter posto exatamente o que estava aqui no início da série, porque, para vocês terem noção, o que Jane Austen escreveu foi até a metade, ou nem isso, do primeiro episódio da série. Portanto, eles estenderam mesmo muito e eu senti que essa metade eles podiam ter posto exatamente igual aqui. Não lhes gostava. O resto, obviamente, tinham que inventar, mas podiam ter-se mantido um bocadinho mais fiéis àquilo que Jane Austen deixou aqui e senti que eles fugiram um bocadinho a isso. Ainda assim, eu estou a gostar, ainda não cheguei ao fim, portanto, não vou dar aqui muito a minha opinião, mas gostei muito deste livro. Se nunca leram e têm curiosidade, vale a pena. É muito curtinho, lê-se no instante e tem aquele sentido de humor e aquela ironia de Jane Austen, daquelas pessoas hipocondríacas, ainda por cima da perspectiva de uma rapariga completamente saudável e normal que os vê e percebe que eles não são doentes coisa nenhuma. É muito, muito engraçado, vale muito a pena ler e eu acabei por lhe dar 4 estrelas. A seguir, eu li Amor e Enganos, da Julia Quinn. Este é o 3º volume da saga Bridgerton e cobre a história do segundo irmão, do Benedict, e da nossa nova protagonista aqui, que é a Sophie. Este é um retelling da Cinderela, portanto é uma recontagem da Cinderela. A nossa protagonista é uma filha fora de casamento, é tratada como escrava pela nova madrasta, é assim mesmo uma história típica de Cinderela e conhece o Benedict num baile de máscaras. Ele não sabe quem ela é, mas ela sabe quem ele é e começa ali uma história de amor que se desenrola pelo restante livro. Então nós aqui temos uma leitura muito rápida, daquelas mesmo de saber bem, de descontrair. Eu li em poucas horas, é assim mesmo um livro de se ler num instantinho, não se conseguir pousar e acabar com um sorriso. É bastante previsível, é bastante clichê, mas está aqui uma boa história de amor e eu li tão rápido, soube mesmo bem ler e acabei por lhe dar 4 estrelas e meia. De seguida, eu li O Tecedor de Sonhos, de Trudy Canavan. Este é o segundo livro de uma trilogia que se chama A Idade dos 5. É uma trilogia de fantasia. Eu li o primeiro ano passado e ainda não tinha tido coragem de pegar neste. Eles são todos bastante grandes. E este tipo de fantasias, que é uma fantasia muito densa, eu sinto que demoro sempre um bocadinho a envolver-me, a entrar no ritmo. Sinto que é sempre um desenrolar um bocadinho mais lento. Então andava a adiar, mas pus como objetivo, este mês eu tenho mesmo que ler este e consegui e gostei bastante. Senti que este livro vem em preparação do terceiro, posso estar enganada, mas senti que este livro veio preparar todas as personagens e tudo para o que vai acontecer no terceiro, para o desenrolar dos factos. Deixou aqui montes de pontas em aberto, montes de coisas que aconteceram e que nos deixaram em suspense. Eu estou bastante curiosa para ler o terceiro e para ver como é que esta história vai acabar. Para quem nunca ouviu falar deste, esta é uma história de fantasia passada numa terra onde são governados por 5 deuses, portanto a idade dos 5. Houve uma guerra há muitos anos atrás e a maior parte dos deuses morreu, só sobreviveram 5 e então estes 5 têm um conjunto de sacerdotes que os servem e tudo mais. E eles no primeiro volume deram-se frente a frente com uns inimigos que adoram outros deuses e aqui no segundo nós damos-nos com uma grande revelação que os deuses dos inimigos afinal também existem. Há aqui muitos mistérios, há aqui muitas intrigas, os deuses são muito estranhos, há aqui coisas que não batem certo e eu estou muito curiosa para saber para onde é que esta história nos vai levar. É uma história que também tem romance, mas esse não é o foco, é mesmo uma fantasia pura e dura em que o sistema político é toda à volta dos deuses. Eu acabei por lhe dar 4 estrelas, tal como ao primeiro. De seguida, eu ouvi em audiobook A Sleep, da Banana Yoshimoto. Esta é uma autora japonesa e é uma autora que eu queria conhecer já há muito tempo e
Os livros dela em português estão todos esgotados, mas este estava gratuito no Audible e há outros dela gratuitos lá, portanto eu de certeza que irei procurar outros para ler. Eu peguei neste assim um bocadinho ao calhas e fiquei bastante surpreendida com o estilo de escrita, bastante surpreendida também com o tema. Este livro é bastante forte e é um livro todo à volta do sono e todo à volta do tema da morte. É assim um livro de realismo mágico, é um livro que conta 3 histórias, são quase 3 contos, se lhe quiserem assim chamar, 3 contos um bocadinho mais longos. Cada um tem a sua própria protagonista e cada uma delas vê o seu sono influenciado por causa da morte de alguém. Então temos aqui muitos paralelismos, muitas metáforas, muitas coisas que saem um bocadinho do nosso ambiente, lá está o realismo mágico, e são histórias que eu sinto que... Eu estava a ler a primeira e estava muito confusa, no final da segunda já comecei um bocadinho a entender e a terceira já consegui realmente apreciar e sinto que é daquelas histórias que nós, depois de termos lido, é que elas crescem e nos preenchem a cabeça e nós começamos de facto a entender toda a profundidade das histórias. São histórias muito bem escritas e eu fiquei curiosa para ler mais coisas desta autora. Eu acabei por dar 4 estrelas a este livro. A seguir, eu tinha muitos planos de leitura e nenhum deles incluía este livro, mas a minha melhor amiga estava obcecada com ele e não parava de falar nele. E eu, ok, eu tenho mesmo de descobrir de que é que ela está a falar, que é o 4º volume da saga Bridgerton. Eu li o 3º no início deste mês e não estava a contar ler o 4º este mês, estava a pensar guardá-lo para março, mas ela estava super entusiasmada, eu já sabia que ia gostar deste livro, já sabia que este livro traz-me uma grande revelação, até porque em português se chama A Grande Revelação, apesar de eu já saber que revelação era essa, também já sabia quais eram os personagens deste livro, mas estava muito curiosa e ela disse-me mesmo que estava a adorar e eu, ok, eu tenho que descobrir então o que é que está aqui a passar. Então peguei então neste livro, que é o 4º volume, como já disse, da saga Bridgerton, e este cobre a história do Colin, que é o 3º irmão, e da Penelope Featherington, que é uma personagem que nós todos já conhecemos desde o início da história. Então, a Penelope, que sempre foi aquela rapariga mais bondosa e que está sempre no canto e que é sempre rejeitada por ser mais chunchuda ou porque se veste de uma cor estranha ou o que seja, é sempre posta de lado e nós aqui acompanhamos o amor dela pelo Colin, que é previsível desde o início da saga. Aliás, já na série da Netflix eles metem isso logo desde o iniciozinho e aqui nós temos então a história de amor deles e também aqui uma grande revelação. Esta é uma revelação que eles meteram neste título, porque o título no original não é este, mas além disso metem também na contracapa a dizer que temos aqui uma grande revelação, é assim mesmo a querer nos dar a entender o que é que vai acontecer aqui. Portanto, se alguém está curioso para saber em que livro é que as coisas acontecem, basta ver o título deste. Para quem viu a série, a revelação é feita logo no final da primeira temporada, não sei exatamente porque essa escolha, mas assim foi. Na série de livros, a revelação só é feita neste. Eu gostei muito deste livro, eu gostei muito da história, gostei muito de ver estas personagens mais profundamente e senti que, acima de tudo, esta era uma história de amor muito real e com a qual nós nos conseguimos identificar. Por exemplo, na história do Anthony e do Benedict, pronto, é uma história, uma comédia romântica que dá gosto de ver e que dá gosto de acompanhar, mas aqui nós quase que vivemos a história, nós parece que nos identificamos tanto com a Penélope porque acompanhamos há tanto tempo e sabemos tão bem como é que ela é e conseguimos ver esta história de amor que não é linear, que não é uma sucessão deste acontecimento mais este mais aquele, é uma série de confusões que nos levam ali a um ponto e achei que esta história estava muito bem conseguida, até agora é o meu preferido da saga e eu acabei por lhe dar 4,5 estrelas. E por fim, eu li também Uma Cana de Pesca para o Meu Avô, de Gao Xingjiang. Este autor ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2000. É um autor que nasceu na China, atualmente vive na França, e este livro está no Plano Nacional de Leitura para o 3º ciclo, recomendado para leitura autónoma, e este é um livro de contos, e contos selecionados pelo próprio autor. Eu gostei bastante desta leitura, mas gostei mais quando a comecei do que quando a acabei, porque eu gostei muito dos primeiros contos, adorei a escrita, adorei a forma como estava narrado, mas os últimos já me deixaram um bocadinho, pronto, está bem, já não foi assim um amor tão grande. Ainda assim, eu gostei bastante deste livro. Se não conhecem este autor e estão curiosos, este pode ser um bom sítio para pegar, é muito curtinho, e é uma leitura muito interessante sobre memórias dele de diversas situações na vida e nós conseguimos quase identificar-nos um bocadinho com essas memórias, especialmente as de infância e tudo mais. É uma leitura bastante boa e eu acabei por lhe dar 4 estrelas. E é isso, pessoal, estas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Já leram algum destes? Gostaram? Que livros é que leram em fevereiro? Digam-me aí em baixo.
Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o meu canal para me ajudar neste projeto. Eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!